que entender uma coisa, que tudo que nós fazemos, nós temos motivações para fazê-las. Nós temos os nossos motivos, nós temos os nossos porquês de estar fazendo aquilo. Por exemplo, você vai jogar bola porque você gosta de jogar bola, aquilo te motiva a estar lá, aquilo te motiva porque você tem prazer, porque você encontra os seus amigos e está ali no meio deles e acaba meio que, vamos dizer assim, conhecendo melhor, se confraternizando, tá certo? Você gosta de estar no shopping porque aquilo te motiva a estar ali, né? Tem a praça de alimentação, você pode passear, alejar a cabeça para o cinema e assim por diante. Agora, o que te motiva a estar na casa de Deus? O que te motiva a sair da tua casa, deixar de assistir o jogo do final de semana para poder estar na igreja ouvindo um camarada falar, ouvindo um pastor falar? O que te motiva a estar aqui? Eu quero que vocês entendam o que Deus quer falar conosco nesta noite, porque às vezes eu costumo dizer o seguinte, que pena que eu não conheci Jesus há mais tempo. Eu me converti com 20 anos e eu tenho muito arrependimento de não ter conhecido Jesus antes. Tá certo? Por quê? Porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi ter aceitado Jesus. Porque o que eu costumo dizer, e nós vamos falar sobre isso hoje, é o seguinte: imagine você se... Quantos gostam do Lula aqui? Do Lula. Quantos gostam da Dilma? Ninguém gosta de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos imaginar que a Dilma chegasse para vocês e falasse assim: Tiago, olha, você vai ser o meu representante. E tudo que você fizer, desde que esteja de acordo com aquilo que eu vou te propor, vai ser lei. Onde você andar, onde você caminhar, onde você pisar a planta dos seus pés, você estará falando no meu nome. Você não se sentiria privilegiado para isso? Concorda comigo? Imagina um presidente chegar para você e fazer um pedido desse, se colocar dessa forma. Só que nós temos que entender que quando nós viemos para o reino de Deus, nós somos chamados. E fomos chamados por alguém que está acima da dona Dilma, por alguém que está acima do senhor Barack Obama, que é o homem mais poderoso deste mundo. Nós somos chamados por Deus. E a Bíblia nos ensina que, quando nós somos chamados por Deus, onde nós estivermos e onde nós andarmos, nós vamos levar conosco o reino de Deus. Então nós temos que entender isso aí. E nós temos que tomar posse. Existe um texto em Filipenses 3, e nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Filipenses 3. Vai até sair com um sonzinho de fundo, né? Filipenses 3, do 12 ao 21, diz assim, ó. Não que, Paulo falando aos Filipenses, amém? Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que foi alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quanto somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que amam segundo o exemplo que tendes em vós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo
pelo seu eficaz poder e de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Então nós vamos falar hoje para você, eu quero falar hoje para vocês que estão aqui, a importância do seu chamado. Certo? Porque nós somos chamados por Deus. Quando alguém fala assim, ó, vamos para a igreja, quando vocês que estão aqui, basicamente, falam assim, nós vamos para a igreja, é Deus que está falando com você. Porque o melhor, o salmista Davi diz assim, que o melhor lugar para estar é a casa de Deus. Mais vale um dia, Senhor, na tua casa do que mim em qualquer outro lugar. O salmista Davi, ele era um rei. Eu quero que vocês entendam isso, porque ele era um rei, ele era o homem mais poderoso de Israel. E, no entanto, ele dizia que estar na casa de Deus era melhor do que estar em qualquer outro lugar. E pense bem, porque um rei, ele poderia ter o que ele quisesse. Né? Ele poderia ter os bens que ele quisesse, ele poderia ter a roupa que ele quisesse, porque ele era o rei. Tá certo? E chamado, o que é chamado? É apontado, é escolhido. Uma pessoa que é chamada, ela é escolhida no meio de muitos. Ela é apontada, tá certo? E eu quero que você entenda que, pelo menos eu tomo isso para a minha vida, que quando Deus me chamou, Ele simplesmente no meio de muitos, Ele me foi, e me buscou e me resgatou daquele meio. Tá certo? Ele me puxou, Ele me escolheu, Ele me chamou pelo nome. A Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome. A Bíblia diz que Ele conhece cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Ainda quando nós estávamos informes, a Bíblia diz que Ele já nos conhecia. E nós temos que entender isso aí. Tá certo? Então nós temos que ter bem claro na nossa mente que nós somos escolhidos por Cristo. Isso é uma coisa que tem que estar aqui. E que tem que estar presente no nosso pensamento, no nosso raciocínio, nas nossas atitudes. Tem que estar implícito em tudo que nós fazemos, nas nossas decisões, em tudo que nós moldamos para o nosso futuro, tem que estar isso presente, que nós somos chamados por Cristo. E nós temos que tomar consciência disso e tomar posse disso também. Porque na caminhada nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, nós vamos ter momentos que vamos querer desistir e nós não podemos deixar isso acontecer porque nós temos um chamado a cumprir. É óbvio que alguns terão um chamado no meio desse chamado, né? Que é um chamado secundário, vamos dizer assim, porque todos nós somos chamados à salvação. Agora, é óbvio que Deus separou alguns para alguns trabalhos específicos. Né? Vocês já me viram cantar, isso é uma tragédia, tanto que eu nem canto mais. Né? Eu fui convidado a sair de um grupo coral, porque eu canto mal para bedel, mal mesmo. Tá certo? Mas, eu tenho um chamado. E no meio desse chamado, Deus, Ele tem um chamado secundário. Tá certo? E nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro, entenda o chamado de Deus na sua vida. Por quê? Porque nós temos que entender as coisas. E Deus não é um Deus ilógico. Deus não é um Deus que nos deixa confundidos. Então, em primeiro lugar, nós somos alcançados por Cristo com um propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de objetivos. Deus é um Deus de metas. Deus é um Deus de princípios e objetivos traçados para as nossas vidas, objetivos traçados que Ele nos propõe e nós temos que buscar alcançar. Tá certo? Olha o que Paulo diz assim, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que foi alcançado por Cristo. Ou seja, o que Paulo está falando? Ele foi chamado com um propósito. Ele está dizendo, olha, não que eu tenha alcançado, mas eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo, eu continuo na presença de Deus, porque eu preciso alcançar este propósito. E eu não sou perfeito, porque o dia que nós chegarmos à perfeição, Deus nos tira do meio desta terra. Amém? Então nós somos chamados com um propósito. Segundo ponto, esquecer e avançar. Olha o que Paulo está falando aqui, no verso 2. Irmãos, não julgo que a haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim. O que Paulo está falando? Eu esqueço o que passou. Ah, Ronaldo, mas ontem aconteceu isso comigo. Ontem eu briguei, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo. O que você precisa fazer é pedir perdão para Deus. Ah, eu pisei na bola com a minha mãe, eu pisei na bola com meu pai. Você precisa pedir perdão para Deus, esquecer o que passou e seguir, avançar. Porque Deus não é um Deus que nos chama para ficarmos parados. Deus não é um Deus que nos chama para ficarmos inertes, para ficarmos estacionados na vida. Deus não nos chamou